Bom, pessoal, vamos agora para a aula como um servidor funciona nível 2, por assim dizer. Na primeira aula desse título, você viu, no geral, como é que funciona um servidor, a parte de fora, ou seja, você acessa um site e ele transfere os dados, as requisições, para uma determinada máquina em algum lugar do mundo. Agora, a gente vai ver como funciona o processo quando chega nessa máquina, ou seja, o que é que acontece por trás, o que acontece por dentro do servidor, certo? Então, algumas coisas a gente tem que entender sobre esse processo, desde quando a informação ou a requisição chega no servidor, como é que ela entra no servidor e o que é que acontece lá dentro, para poder ter um retorno para o usuário, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre isso é a porta 80. O que é essa porta 80? Todo servidor ele não fica livremente acessível por qualquer pessoa, a qualquer momento, de qualquer jeito. Ou seja, um servidor não é um campo aberto que todo mundo entra numa praça pública. Ele é um conjunto de informações que estão fechadas. Então, para você entrar nesse servidor, você precisa entrar por uma porta. Essa porta normalmente é a porta 80. Por que esse número 80? Por padrão, todos os domínios que você acessa, por padrão, eles entram por essa porta 80 no servidor. O administrador do servidor ele pode alterar essa porta para alguma outra porta. Normalmente, se usa a porta 80 ou a 8080. E pode ter as duas, e cada uma delas dá em um determinado local do servidor, certo? E por que tem que entrar por uma porta? Porque se o nosso servidor fosse uma praça pública aberta para todo mundo entrar, isso daria uma margem quase de, eu diria, de 100% de certeza de alguma pessoa maliciosa entrar no servidor, roubar informações, deletar informações que estão lá, alterar arquivos, enfim, comprometer todas as informações que estão salvas naquele servidor. Então, por isso que ele é fechado e você tem uma porta de acesso para ele. Então, entrando por uma porta, esse servidor ele consegue filtrar quem entra para obter as informações e voltar, certo? E o que é esse 127.0.0.1? Esse é o número, esse é o conjunto de números que você mais vai ver durante esse curso. Por quê? Se você digitar no seu computador esse IP aí no seu navegador, você vai ter acesso à sua própria máquina. Ou seja, esse é um IP, como é que eu posso explicar para você que está iniciando? Esse é um IP padrão que corresponde à sua própria máquina. Toda máquina tem esse IP por padrão, não o IP da sua internet, mas o IP que você consegue acessar a sua própria máquina. Então, nas próximas aulas desse módulo, eu vou te ensinar como instalar um servidor, como transformar a sua máquina em um servidor interno. Então, quando você fizer isso, você vai conseguir acessar esse servidor através desse IP aí. Então, se você tiver um site hospedado na sua própria máquina, para você acessar esse site ou esse sistema, você vai acessar por esse IPzinho aí. Você digita ele no navegador e vai acessar o seu servidor, certo? Agora que a gente já entrou no servidor pela porta 80, e agora para onde é que essa informação vai? Para onde essa requisição vai? Normalmente, ela chega no Apache, que é o cara que é o porteiro, como se diz, da porta 80. Ele está lá olhando quem vai entrar por ela. Quando a pessoa entra, dá de cara com o Apache, que é o nosso servidor web. Na hora que chega nele, ele precisa requisitar as informações que estão em algum lugar da sua máquina ou do seu servidor. Normalmente, são esses os diretórios que as suas informações ficam. Por que eu digo normalmente? Porque isso é uma diretriz totalmente modificável. Então, cada servidor, cada administrador de servidor, cada empresa de hospedagem, ela pode botar os seus arquivos em um local completamente diferente desse daí. Mas, normalmente, são nesses locais que os seus arquivos ficam. Então, se você quer saber na sua máquina onde é que está meu site, onde é que está meu sistema,
normalmente são nesses locais aí. O que é WAMP, XAMPP, Win, Linux? Bom, o Linux você deve saber o que é um sistema operacional. E normalmente, quando você tem o Apache instalado nele, por padrão, seus arquivos vão estar nesse diretório aqui, /www. Então, tudo que tiver depois disso daqui, ele consegue ser acessável pelo Apache. Então, se alguém acessa a sua máquina, ele vai conseguir acessar os arquivos que estão a partir daqui para frente. Tudo bem? No Windows, normalmente, para servidor interno, existem dois softwares que a gente vai aprender a mexer neles, que servem como uma espécie de pacote completo, que já vem o Apache, já vem o PHP, já vem o nosso servidor de banco de dados também, e já vem algumas outras coisas. Normalmente, os mais famosos são o WAMP e o XAMPP. O que é o WAMP? Windows, Apache, MySQL e PHP. Bem sugestivo, né? Então, esse software, ele já vem todo o pacote completo, a gente vai instalar ele, vou ensinar a mexer nele bem direitinho, certo? E normalmente ele instala nesse diretório aqui. Então, do mesmo jeito do Linux. A partir do www é onde você vai conseguir acessar os seus arquivos. Nada antes disso, nada fora desse escopo é acessível de fora da sua máquina, certo? O XAMPP é a mesma coisa. Normalmente, eles criam uma parte chamada htdocs para o XAMPP. Então, só para você se lembrar das terminologias padrões, para você não se perder caso você veja alguma aplicação de forma diferente, certo? Então, o próximo passo é a gente entender, uma vez que ele entra nessa pasta www ou htdocs, o que é que ele faz quando ele chega aí? Porque provavelmente, se você tem um sistema, você vai ter vários arquivos nesse sistema. Arquivos de imagem, arquivos de processamento de PHP, arquivos HTML, enfim, diversos arquivos. Como é que o servidor vai escolher qual ele vai pegar primeiro? Ele busca por padrão. Todas essas informações que eu estou te dando são informações padrões, tá? Tudo isso é mutável de servidor para servidor. Cada pessoa que administra um servidor, ela pode editar essas informações e fazer o servidor funcionar da forma que ela quer. Mas, por padrão, são essas informações que eu estou te passando, certo? Assim que o Apache acessa a pasta principal do seu servidor, ele vai procurar por esse carinha aí, index.html. Se ele não acha esse index.html, ele vai procurar pelo index.php. Se ele também não acha nenhum nem outro, aí ele vai exibir para você, e eu vou te mostrar nas próximas aulas, ele vai exibir para você uma relação de todos os arquivos que estão naquela pasta. Que aí o usuário vai selecionar o que é que ele quer abrir. Mas por padrão, se existir um desses dois arquivos, o servidor vai pegar ele primeiro. A não ser que você acesse mesmo um outro arquivo. Por exemplo, www.seusite.com.br/teste.html, por exemplo. Então ele vai direto para esse arquivo teste.html. Entendeu? Mas se eu não especificar quem eu quero acessar, ele vai pegar o index, que é o arquivo principal do nosso sistema ou do nosso site, certo? Então, basicamente, esses são os fundamentos que você precisa entender sobre, desde o processo lá fora, quando o usuário acessa o site, que a gente viu nas primeiras aulas, até entrando no servidor, por onde entra, qual é o próximo passo depois que as informações ou a requisição entram no servidor e qual é o caminho que ela trilha até chegar no seu código. Porque aqui dentro desse arquivo index, quer seja HTML, quer seja PHP, aqui vai estar o seu código inicial. Então a gente chegou lá, desde o usuário digitando o seu site, caminhou e chegou agora no seu código, certo? Então vamos para a próxima aula, que a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso.